Olá, hoje é segunda-feira, hoje são 29 de junho de 2020. Como foi o seu final de semana? Que você tenha uma semana extraordinária na presença do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: "Está consumado." Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 34, ainda nos dá uma riqueza de detalhes, dizendo assim: "Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber." O vinho com fel era uma espécie de anestésico que era muito comum para esse tipo de morte, para, de uma certa forma, aliviar o sofrimento daquele que estava morrendo na cruz. E o Senhor Jesus recusou esse anestésico. Ele sentiu literalmente toda a dor. Ele agonizou até a morte. O Senhor Jesus termina dizendo: "Está consumado", uma frase muito conhecida. No grego se pronuncia tetelestai, que significa está pago, está terminado. Tetelestai era uma palavra que estava presente em alguns fatos da vida cotidiana das pessoas daquela época. Vejamos alguns exemplos. Quando um servo terminava o seu trabalho, ele comunicava a seu senhor dizendo tetelestai, ou seja, eu acabei, eu terminei. Quando um animal era oferecido em sacrifício no templo, após passar por um exame minucioso, não tendo achado qualquer defeito ou mácula, os sacerdotes diziam tetelestai, ou seja, nós terminamos, esse aqui está aprovado. Tetelestai ainda significa o resgate final de uma dívida, um termo muito usado pelos mercadores da época para designar que o débito fora totalmente pago. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ele, Jesus, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Literalmente, o Senhor Jesus assumiu a nossa dívida, a dívida de pecado de toda a humanidade. Os pecados de todos nós estavam sobre ele na cruz do Calvário. Também as nossas dores e as nossas enfermidades, e ele as levou sobre si. Morrendo na cruz, o Senhor Jesus estava dizendo: olha, está terminado, a dívida está paga, é o fim da questão. Ninguém mais poderá cobrar uma dívida que foi paga. Vale lembrar que no jardim do Getsêmani, o Senhor Jesus orou dizendo: "Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha." O mestre sentiu a pressão que estava sobre ele, ele até transpirou gotas de sangue, mas ele não desistiu, ele persistiu. Aqui eu aprendo a primeira lição. Nós não podemos ceder mediante as pressões da vida e as circunstâncias. Ao contrário, precisamos prosseguir. Provérbios capítulo 24, versículo 10 está escrito: "Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena." Observe que é certo o dia da angústia, ele virá com certeza. E nesse dia precisamos estar fortes, precisamos resistir e persistir. Sem esforço nada conseguiremos. Ainda nos diz o Evangelho segundo Mateus capítulo 11, a partir do versículo 12. "Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele." Nós temos que nos esforçar, do contrário, chegaremos ao final desta vida com obras inacabadas, projetos interrompidos e sonhos não realizados. Ei, onde foi que você parou e o que te fez parar? Qual o sonho ou projeto que você teve que abortar? Ainda dá tempo de retomar a caminhada. E você, está pensando em desistir por quê? Siga em frente. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencendo um dia de cada vez. E no final de tudo, nós vamos juntos dizer: tetelestai, está tudo pago. Eu concluí, eu dei o melhor de mim para Deus e para o meu próximo. E esse foi o nosso devocional de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo.